Boa noite, pessoal. Esperando aí um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Só um minuto. Então vamos lá, quem for entrando vai acompanhando. Então começo por agradecer a todos vocês que reservaram um tempinho aí do sábado à noite de vocês para estar acompanhando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para todos nós, né, alunos, professores, pesquisadores, que é a elaboração de artigos, né? Então nessa live nós vamos conversar um pouco sobre algumas dicas, recomendações para vocês. Vou explicar um pouquinho como que deve ser a estrutura de um artigo científico e no fim também vou dar mais algumas dicas de ferramentas que podem aí auxiliar nesse processo, tá? Então, o que era para ser uma live aí para os meus alunos, meus orientandos, terminou ganhando aí uma proporção gigantesca, né? Então eu agradeço aí ao pessoal da FAPEMA que compartilhou minha postagem, o pessoal da AGUFMA e uma série de outros grupos de pesquisa que também eu vi aí que me marcaram. Então, muito obrigado por compartilharem essa publicação e espero que as informações que aqui eu preparei para fornecer para vocês sejam úteis para que cada vez mais tenhamos aí novos artigos, novas pesquisas sendo partilhadas por vocês, tá? Então, eu sou o professor João Batista, sou professor associado na Universidade Federal do Maranhão e também atuo como diretor científico na FAPEMA, né, desde o ano passado. Então, por que eu pensei nesse tema? Bom, muitos de vocês estão aí enviando mensagens ao longo desse período com propostas, com ideias, com sugestões de temas para artigos, tá? Então, acho que muitos querem saber os caminhos e não sabem por onde trilhar, por onde percorrer. Então, pensando nesses alunos e pensando nesses colegas, eu preparei aqui algumas recomendações que vão ajudar no processo de escrita e também a possível publicação desses trabalhos em alguns veículos, né, revistas ou eventos científicos. Então, o que é um artigo científico? O artigo nada mais é do que a síntese, né, de uma proposta, de uma pesquisa que você realizou e você vai colocar ali em algumas páginas os resultados encontrados, os achados, né? Então o artigo científico ele tem uma estrutura e ele não pode, você não pode colocar o trabalho de qualquer jeito, você tem que seguir essa estrutura, né, para que os leitores possam compreender a base teórica, os caminhos por onde você percorreu e principalmente os resultados que você chegou, que você alcançou. Esse é um dos principais pontos aí do seu trabalho científico, né? E muitos alunos ficam com dúvidas sobre por onde começar, como definir o seu tema, que linguagem que deve utilizar no artigo, né? E esses são alguns dos pontos que nós vamos discutir aqui na nossa live de hoje, tá? Então, quanto ao conteúdo a ser abordado no artigo científico, alguns alunos ficam se perguntando, será que isso dá um trabalho? Será que isso dá uma publicação? Bom, ele pode versar sobre um estudo pessoal que você fez na graduação ou está fazendo na pós-graduação, tá? Pode ser sobre uma descoberta que você encontrou, pode ser também um enfoque contrário. Várias pessoas comentam que aquilo é positivo, que é bom, mas você encontrou aí uma série de desvantagens, então você vai fazer um artigo para contrariar um pouco o que a literatura comenta como sendo positivo.
tá? Pode ser também para fazer comparações entre ideias de teóricos, pode ser também para comparar várias vertentes, pode ser sobre vários temas o seu artigo, mas principalmente para levar ao seu público, né, o público, o conhecimento intelectual especializado, novos assuntos, novas ideias e novas descobertas, né? E também temos aí muitos artigos que eles tentam fazer uma visão sobre o que já foi pesquisado. É a chamada aí revisão sistemática da literatura, que eu já convido vocês aqui para no próximo sábado a gente discutir sobre esse tema, revisão sistemática da literatura. Eu vou fazer uma postagem, vou colocar no Instagram e aí espero que vocês acompanhem também, porque é um tipo de publicação muito interessante e que toma muito tempo aqui para a gente conversar só sobre essa modalidade. Então, eu reservei o próximo sábado para a gente discutir sobre revisão sistemática da literatura, tá? Então, algumas recomendações. A primeira recomendação que eu faço é leitura. Gente, sem leitura não há escrita. Então, alguns alunos dizem assim, professor, não estou conseguindo escrever meu artigo, não está saindo nada. Eu digo, está faltando leitura. Se você pedir aqui que eu escreva sobre a física quântica, olha, eu sei que tem alguns alunos aí da física, eu não vou conseguir escrever nada, né? Então, por que eu não vou conseguir? Porque essa não é a minha área, eu não tenho leitura sobre esse tema. Mas se você me der um tempo, né, alguns dias, eu vou pesquisar e eu vou conseguir escrever alguma coisa. É claro que eu não vou sair com um artigo belíssimo, mas um tema já discutido dentro da física quântica eu serei capaz de escrever. Então, sem leitura não há escrita. Então, o primeiro passo que eu te dou é leia bastante sobre o que já foi publicado, tá? Então, é preciso fazer um levantamento dessas publicações, o que já foi descoberto sobre o tema que você pretende estudar e investigar. Então, abra lá uma pasta no seu computador e vá jogando todos os trabalhos, artigos que você puder encontrar sobre essa temática. Dessa maneira, depois, numa segunda etapa, você vai poder filtrar todos esses trabalhos e identificar o que serve, o que é relevante para a sua pesquisa e aquilo que pode ser descartado. Então, já te digo que as pesquisas dos últimos 5 anos, com certeza elas vão ser mais relevantes para que você inclua como referência nos teus trabalhos, a não ser, com uma exceção, né, de temas como história da educação, ou filosofia, que os escritos e os achados já têm um certo tempo, então você vai ter que incluir realmente uma literatura mais antiga. Sendo um assunto mais atual, recomenda-se aí que você inclua trabalhos também mais atualizados, né? E onde que eu vou encontrar esses trabalhos? Então, antigamente íamos muito às bibliotecas, encontrar livros, né? Não que as bibliotecas tenham perdido sentido, muito pelo contrário, elas são importantíssimas, tá? Mas hoje em dia muita gente faz a consulta online, utilizando aí as bases dos repositórios, tá? E ao fazer essa pesquisa online, é preciso transformar o conteúdo em palavra-chave. Então, você vai ler o texto, vai ler a temática e vai transformar aquilo em palavra-chave. Definiu quais são os marcadores, as palavras-chave que você vai utilizar nas bases, agora é para partir para elas. Quais são essas bases? Tá? Então, a gente pode ir na biblioteca digital de teses e dissertações, a gente pode ir no portal de periódicos da CAPES, no portal Cielo, no Google Acadêmico, no Web of Science, Scopus. Então, temos muitas bases de dados para que a gente possa consultar materiais importantes. Por que eu recomendo as bases de dados? Porque para que o material esteja disponível lá, ele já passou por uma análise. Então, se foi uma tese ou uma dissertação, uma banca já leu, já avaliou aquele trabalho, já deu sugestões de melhorias, e aquele trabalho, quando foi para a base, com certeza, ele já foi melhor, né? Bem corrigido, pelo menos é o que se espera, tá? E também resultados de artigos científicos, de eventos que também tiveram uma avaliação ali por alguns pareceristas. Então, as bases de dados, elas nos trazem um pouco mais de segurança do que ir se aventurar no Google, por exemplo, porque no Google eu posso ter um blog e lá associar uma série de textos, até mesmo textos não publicados, e aí eles ficam disponíveis para consulta. Então, por isso é muito bom ir nas bases de dados, que lá que de fato você vai encontrar os melhores trabalhos, tá? A segunda dica, pense no nível que a sua pesquisa quer atingir. Às vezes nós observamos assim pesquisas maravilhosas, tá?
mas essas pesquisas, elas às vezes são publicadas em periódicos com qualis muito baixo, ou um evento científico que não tem grande expressividade, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma pesquisa que te gerou muito esforço, que você traz uma novidade ou traz assim dados muito atuais, vamos procurar aí um periódico ou um evento onde esse trabalho possa valer mais, onde ele possa ser mais bem visualizado, tá? Mas se o teu trabalho é uma revisão de literatura sobre um tema que não é tão inovador, já tem aí muitos trabalhos relacionados a esse tema, aí sim, você pode publicar num outro veículo ou num outro canal que não tem assim tanta expressividade, tá? Então, outra coisa, tá? Se você pretende uma revista Qualis, eu tenho aí algumas recomendações. O que é o Qualis? É a nota das revistas. Então, se você for lá no Google e colocar lá Qualis Capes, você vai encontrar lá o site onde você vai poder visualizar qual o Qualis da sua revista. Tem uma tabela aí rolando na internet, né, com o novo Qualis 2020. Gente, isso não é oficial. Isso ainda não foi validado pela CAPES, tá? O que vale é o que está no site da CAPES. Esse sim, é o que está valendo, tá? Então, é lá que eu devo consultar os melhores, né, os melhores periódicos para enviar os meus trabalhos. Um periódico que tem aí um Qualis bem elevado, A1, A2, ele com certeza vai demorar muito mais tempo para ler o teu trabalho e dar um parecer. Por quê? Porque ele recebe um volume muito grande de trabalhos, tá? Tem uma pessoa perguntando aí quando é que vai valer. Na verdade, as revistas só vão ser avaliadas no final de 2020 para sair um novo Qualis em 2021. Essa é a previsão, tá? Então, o Qualis do 20 realmente é fake, não é original, né? Não é uma informação veiculada pela CAPES. Então, como eu estava recomendando, uma revista Qualis que tenha um Qualis mais elevado, com certeza ela vai demorar um pouco mais de tempo para te dar uma resposta, justamente porque ela recebe um volume muito grande, né? E alguns cuidados devem ser tomados. Por quê? Porque, digamos que eu estou iniciando a minha carreira acadêmica como aluno de mestrado ou um aluno de graduação. Se eu envio esse trabalho para esse periódico, o que pode acontecer? Pode ser que o meu trabalho pode até ser muito interessante, mas pode ser que ele não tenha interesse em publicar o meu trabalho justamente por conta da minha qualificação. Porque ter artigos de professores com doutorado, professores de outras instituições, até de instituições internacionais, isso dá uma pontuação mais alta para a revista. E às vezes eles terminam priorizando esses trabalhos face a trabalhos de autores que ainda não preenchem esses pré-requisitos. Então, para quem está começando, o ideal seria se associar aí com outros professores que tenham a titulação para tentar conseguir uma publicação num periódico mais elevado, A1, A2, né? Já outros, B1, B2, eles não são tão exigentes, né? E aí é mais fácil conseguir publicar mesmo sendo um aluno ainda de mestrado ou de especialização e assim por diante, tá? Então, veja o nível que você pretende atingir para o seu trabalho. Terceira dica, apresente uma novidade. Artigos repetidos sobre temas que já são muito batidos, dificilmente eles entram para a publicação, tá? Então, o melhor seria aí você tentar trazer uma inovação, uma novidade para o teu trabalho, tá? Mesmo sendo um artigo de revisão de literatura, o que você pode fazer para inovar? Tá? Então você pode aí juntar 2 ou 3 trabalhos que no caso tenham sido empíricos, ou seja, que a pessoa tenha ido no campo, coletar algum tipo de dados, então você faz todo um arcabouço teórico, em seguida você faz um comparativo entre esses dados, e aí fica interessante porque você não tem só teoria, você também apresenta alguns dados. Você não foi para o campo coletar, mas você analisou e comparou dados que foram descobertos por outras pessoas. E aí fica bem interessante um trabalho dessa natureza, porque não é só teoria. Você também, né,
tem aí alguns dados para comentar e discutir. E às vezes fazer alguns comparativos, cruzamento de variáveis entre esses trabalhos também pode fazer com que o teu artigo seja mais inovador do que apenas o artigo teórico, tá? Outra dica, saiba a hora certa para começar a escrever o seu trabalho. Não é assim, chega aqui, liga o computador, pressiono lá no Word, o cursor e começo a digitar. Não é por aí. Para que a gente possa começar a escrever o artigo, é preciso um embasamento teórico anterior. Então, por isso, faz todo sentido que você comece a pesquisar, ler, buscar esse material, né, formular bem essa ideia na sua mente para que você comece a escrever esse trabalho, tá? Então, o artigo ele não nasce do nada. Você tem que ter ali uma curiosidade, uma motivação para iniciar, mas principalmente precisa ter conteúdo para que você comece a desenvolver seu raciocínio ali naquele artigo, tá? Então saiba a hora de começar. E algumas pessoas às vezes querem ler tudo para depois iniciar essa escrita. Eu não recomendo isso. Leia uma grande parte e comece a escrever. Aí vai chegar um momento em que você vai ficar sem ideias. Aí você para, fecha aquele trabalho e continua a fazer os seus estudos. E retoma novamente para o artigo. Então esse jogo ele é muito interessante porque ele dá tempo de você também ler o que você escreveu anteriormente e às vezes reescrever, melhorar, trazer citações melhores e oxigenar melhor o texto, tá? Então esse exercício de escrevo, paro, estudo, continuo a escrever, isso é muito bom. Isso oxigena melhor o texto, tá? Mantenha também uma lógica. Comecei uma ideia, desenvolvo, esgoto, passo para uma próxima ideia. O que eu não posso fazer? Iniciei uma ideia, começo a escrever, aí lá no fim, retomo novamente aquela ideia, fecho, retomo, fecho, o texto fica sem encadeamento. Então, o texto tem início, meio e fim. Você vai ali naquelas ideias e vai desenvolvendo até esgotar e passa para outra, tá? Então, uma ideia, um tema, um conceito, ele precisa ter ligação com o outro, tá? Então, siga essas recomendações. Encontre a medida certa. Não é escrever demais, nem escrever de menos, tá? Então, com 10, 12 páginas, você consegue comunicar a sua ideia sem perda. Tá? Então não significa que aquele artigo que tem 20, 30 páginas é melhor do que aquele que tem 12. Às vezes aquele que tem 20 escreveu muito, mas não quis dizer muita coisa. E aquele que escreveu 12 foi bem mais objetivo e conseguiu passar a sua ideia de uma maneira mais rica, mais forte. Tá? Então, a 7ª dica, compartilhe o seu conhecimento. Tem gente que publica e depois tem vergonha de disponibilizar o material. Não faça isso, tá? Existem algumas redes sociais na internet chamadas academia.edu, tá? E ResearchGate, que são 2 redes sociais onde você pode compartilhar artigos, tá? Academia.edu é uma delas e ResearchGate é uma outra, onde você pode criar uma conta e lá você vai colocar todos os seus trabalhos. Então isso é muito bom, sabe por quê? Porque às vezes o artigo que você publicou naquela revista, ele não está acessível naquele dia. E justamente naquele dia que você precisa do trabalho. E agora? A revista está fora do ar. Se você tiver colocado no ResearchGate, você tem 2 lugares para consultar. A revista e o site, né, onde você elencou lá o seu trabalho. A segunda opção, né, também é dos eventos, que às vezes os sites dos eventos eles saem do ar. Então, publicou um trabalho no evento, coloque lá também no academia.edu ou ResearchGate. Tá? Research de pesquisa em inglês, Gate de portão em inglês. Tá? E aí você vai poder criar sua conta e disponibilizar os seus trabalhos. As 2 são excelentes, né? Eu recomendo. E acompanhe também os resultados, né? Nessas redes sociais de trabalhos acadêmicos, você vai vendo quantas pessoas estão tendo acesso e também a repercussão. Se esse trabalho está sendo bem sucedido, bem citado pela comunidade acadêmica, e caso isso seja verdade, você pode publicar mais trabalhos sobre essa temática, justamente porque está tendo muito interesse. Tá? Então observe aí as contribuições que o trabalho pode ter para a comunidade científica. Tá?
tá? O Google Acadêmico também permite que a gente coloque os nossos trabalhos e eles fiquem disponíveis lá para você acessar. Se você for no YouTube e colocar lá Google Acadêmico gerenciar artigos, você vai ver que existe uma maneira de você colocar os artigos lá para que outras pessoas possam baixar os teus trabalhos. E aí no Google Acadêmico o teu trabalho vai estar disponível, tá? Então o Google Acadêmico também é uma maneira de fazer isso. Como que eu faço isso? Alguém está perguntando? Você vai logar no Gmail, aí você vai no Google Acadêmico, aí lá no cantinho à direita vai ter lá o usuário, aí você vai clicar lá, aí automaticamente já vai aparecer o seu nome e você vai poder configurar suas informações e colocar os seus trabalhos lá, para que eles fiquem acessíveis também no Google Acadêmico, tá bom? E aí, né, são algumas dicas que nós demos antes de iniciar a nossa conversa, que vai ser justamente sobre os artigos. Então, como eu já comentei no início da nossa live, nós temos aí vários tipos de artigos, né? Nós temos o artigo de revisão de literatura ou bibliográfico, onde eu vou trazer para a comunidade científica conceitos, teorias, características, vantagens, desvantagens daquele objeto que eu quero expor, ou sobre aquele conceito, ou sobre aquela ideia. Geralmente esses artigos, eles são melhores aceitos quando o tema que você está abordando ele é mais atual. Quando é um tema já muito batido, para ele ser aceito numa revista, aí ele tem que ter um enfoque diferenciado, tem que trazer uma novidade para que de fato ele tenha maior aceitação, tá? Então, para que um artigo bibliográfico tenha maior aceitação, é interessante você inserir aí alguns dados, tá? Então, dados de outros trabalhos que tenham sido pesquisados. Então, uma revisão sistemática da literatura, que é uma pesquisa documental, ela tem uma grande chance de aceitação. Tá? Por quê? Porque você faz um levantamento bem grande sobre os trabalhos. E a revisão sistemática, ela não é só teoria. Ela tem também um levantamento da pesquisa em si, sobre as metodologias mais utilizadas, os resultados mais frequentes, tá? Então tudo isso é bem interessante. E nós temos também o estudo ou artigo empírico, resultado aí de um trabalho que você foi a campo coletar, ou de um questionário que você passou e obteve dados, ou de entrevistas que você fez e depois concatenou tudo e vai apresentar em formato de artigo. Então chamamos aí de artigos empíricos, aqueles que têm dados que você coletou de alguma maneira, quantitativamente ou qualitativamente. E os artigos chamados meta-análise ou revisão sistemática, que vai ser o tema da nossa próxima live no próximo sábado. Aguardo vocês no próximo sábado. Então, o artigo que nós vamos discutir hoje é o artigo advindo de uma pesquisa empírica, aquele que você foi para o campo coletar dados de alguma maneira, tá? Então, eu vou começar esse artigo escolhendo um título para ele. Esse título, ele a princípio vai ser provisório. Por quê? Porque às vezes, no início, quando você está pensando num tema, você ainda não chegou bem àquilo que você vai fazer de fato. Então é interessante você estabelecer um título e no final do trabalho revisitar para ver se realmente esse título vai ficar ou se você vai ter que alterar alguma coisa. Mas alguns aspectos devem ser refletidos. Esse título ele vai chamar a atenção do teu leitor. Então por isso ele precisa ser muito bem pensado. Ele precisa vender o que de fato você quer entregar. Você não pode ter um título que venda uma coisa que o artigo não vai entregar. Muitos trabalhos têm um título lindo, mas quando você lê o artigo inteiro, ele não reflete aquilo que está no título. Então pense muito bem no título que você quer dar. Pode ser título e subtítulo ou título inteiro. O que é isso? Título e subtítulo é quando eu tenho a temática, 2 pontos, e depois a explicação ou o que eu vou abordar dentro daquela temática. Por exemplo, gestão escolar, 2 pontos. Um estudo com gestores das escolas XY. Ou seja, só o estudo com os gestores dessas escolas é que vai ser abordado dentro desse tema gestão escolar. Ou então, eu não utilizaria esses 2 pontos e colocaria um estudo com gestores sobre o tema tal. Pronto, é o título completo, tá? Em seguida, eu vou revisitar no final esse título para ver se ele vai ficar ou se necessita ser alterado. Vou partir aí para o meu resumo.
Muita gente erra nesse tópico, resumo. Por que muita gente erra? Porque eles falam muito sobre o tema e esquecem que o resumo é para você falar de tudo. Tá? Muita gente não sabe fazer resumo. Inclusive, eu participei semana passada de uma defesa de doutorado na PUC São Paulo e o candidato, ele analisou vários trabalhos e muitos deles não puderam ser incluídos na amostra, porque justamente era a leitura dos resumos, porque estavam incompletos, não tinham os dados necessários. Então, um bom resumo, ele não pode ficar só no tema. Ele tem que ter o tema que vai ser abordado, ele tem que ter o objetivo, né, do artigo, o problema, caso você tenha colocado aí uma questão problema, coloque também qual é o problema que você quer resolver com esse trabalho, tá? E aí eu vou partir para as questões metodológicas. Que tipo de estudo que foi feito? Com quem que eu fiz essa pesquisa? Aonde? Tá? Que instrumento que eu utilizei para coletar os meus dados? Foram questionários, entrevistas? E para finalizar, qual foi o resultado mais expressivo que eu consegui a partir dessa pesquisa, tá? Então eu tenho o tema, o objetivo e a questão problema do meu trabalho, do meu artigo. Eu tenho os elementos metodológicos, o tipo de pesquisa, o local, os participantes, né? Você vai dizer isso de uma maneira bem breve. Você vai dizer, nessa pesquisa exploratória foram investigados 200 sujeitos, sendo tantos do sexo masculino, tantos do sexo feminino. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário e a entrevista. E o resultado mais expressivo encontrado nessa pesquisa foi... Aí você vai dizer. Então você tem um resumo objetivo, claro e informativo. Tá? Muita gente fala muito e não diz nada. Não me diz com quem foi feita a pesquisa, onde, né, que instrumento que utilizou. Então reflita muito bem sobre o resumo. Depois do resumo, palavras-chave. Geralmente 3 ou 5 palavras-chave. Tá? Então o Maurício está colocando aí que os autores dificilmente leem a norma. Verdade, Maurício, que é bibliotecário, mestre, fera, né, no assunto. Então, é preciso ler para poder fazer, de fato, um bom resumo, tá? Então, palavras-chave, 3 ou 5. Aquelas que são mais expressivas, tá? Aquelas que vão levar você a encontrar o trabalho depois na base de dados. Tem gente que coloca assim, na sua palavra-chave, educação. Educação de quê? Educação indígena, educação em tecnologias, educação em direitos humanos. O que é que você quer falar com essa palavra? Então, seja objetivo. É educação especial? Então, coloque educação especial. Professor, mas pode uma palavra dupla? Pode uma palavra dupla. Ela tem que ser objetiva para facilitar a localização do teu trabalho nas bases de dados, tá? Então, invista nisso. Depois eu tenho, geralmente, a tradução do artigo em inglês, ou às vezes em inglês e espanhol, e aí, por favor, não coloquem Google Tradutor. Peçam aí auxílio de um profissional que possa fazer uma tradução boa, tá? Que possa garantir que aquele texto que você colocou no resumo é o mesmo texto em inglês, espanhol, francês ou outro idioma. Conforme a revista é mais conceituada, geralmente ela pede 2, 3 resumos, tá? Em outros idiomas. Conforme ela tem um qualis menor, né? Então ela já vai pedir só em inglês, às vezes nem pede, né? Então fique atento a esse aspecto. E aí nós temos vários profissionais que fazem trabalhos de excelência. Se vocês quiserem, depois eu posso recomendar para vocês, podem me pedir. Eu tenho contato da Juliana Lobo, que é maravilhosa, ela traduz, faz normalização, faz tudo, tá? Então, a introdução. Né? Depois que eu partir desses elementos, eu vou partir para a introdução. A introdução ela é muito importante. Tem gente que coloca lá um monte de textos teóricos e aquilo não quer dizer muita coisa. Tá? Então, vamos tomar cuidado, porque a introdução é a apresentação do seu artigo. É onde você vai ter a primeira aproximação temática para o leitor e vai ainda apresentar alguns elementos que vão nortear a escrita do trabalho, como a questão problema, o objetivo, ou seja, aonde que você quer chegar. Às vezes você já tem uma hipótese, tá? Então vamos atentar para isso. Então o primeiro elemento que eu vou colocar no meu artigo é a contextualização do tema. O que é essa contextualização? É a primeira apresentação temática. Digamos que o trabalho versa sobre educação inclusiva e um tema específico, que eu nunca ouvi falar. Então,
Logo ali eu já tenho de onde que parte aquela temática e eu posso também incluir alguma conceituação, ou seja, trazer um autor que já traga um conceito inicial sobre o assunto para que o meu leitor já entenda do que eu estou falando. Então eu sempre peço que os meus alunos escrevam da seguinte maneira: eu vou iniciar do macro para o micro, do grande tema para o tema mais específico. Então é como se eu estivesse falando sobre educação no mundo. O meu tema do artigo é educação no Maranhão. Então, educação no mundo, educação no Brasil, para educação no Maranhão. Então, de onde que o meu tema parte e para onde que ele vai, né, se afunilar. Então, é esse o primeiro passo que eu vou fazer. Fiz essa contextualização, logo em seguida apresento a minha questão de investigação. Todo trabalho científico deve ter uma pergunta que eu quero responder. Afinal de contas, ele partiu de alguma curiosidade. Por que será? O que acontece quando eu faço isso com aquilo? Então, essa curiosidade inicial é que vai aí nortear para que você comece a escrever o trabalho. Então, coloque lá a sua questão problema na introdução. Inclusive, eu recebo muitos convites das revistas para avaliar os trabalhos. E aí, um dos itens lá no formulário é: o artigo tem uma questão problema? Às vezes não. Então, coloque lá a questão problema e eu ainda coloco mais um objetivo também. Meu trabalho vai até aqui. Eu quero atingir esse objetivo maior, tá? E aí, se você tiver uma hipótese, também pode elencar. O que seria uma hipótese? Seria uma possível resposta que você já tem antes de fazer a pesquisa, tá? E aí pode incluir também uma justificativa, por que eu estou fazendo esse estudo. É interessante quando ele é inovador, você citar isso. Olha, já existem várias pesquisas, vários artigos que vão para esse caminho, mas o meu apresenta isso de inovador. Quando você coloca isso, você valoriza o teu trabalho, valoriza o teu artigo. Então inclua, caso ele seja inovador, inclua essa informação lá, porque com certeza vai ser um ponto a mais quando o leitor estiver fazendo a avaliação, vai dizer: olha, esse daqui é diferente de todos os outros, porque tem algo inovador. E aí, para fechar a introdução, eu poderia fazer aí um sequenciamento dos temas, ou seja, o que eu vou abordar nas próximas sessões e nos próximos tópicos, tá? E assim eu fecho a introdução do meu artigo. Vou partir para a próxima sessão, que é o referencial teórico. E aí que aquela sessão que nós falamos no início do artigo se faz importante, de ter uma pasta com todos os documentos, de ter uma biblioteca com vários livros. Olha ali, ó. O conhecimento está todo ali, eu tenho que colocar aqui para passar para vocês. Então, vamos procurar livros, artigos, materiais que possam embasar teoricamente o meu artigo e fornecer uma visão temática para o meu leitor. Então, eu vou buscar os principais teóricos, tá? E aí eu vou conceituar, eu vou diferenciar, apontar vantagens, desvantagens, características, trazer ali um embasamento para que o leitor compreenda do que se trata esse assunto, sobre o que eu estou abordando, né? Quais os últimos conceitos, as últimas pesquisas realizadas sobre esse tema. Então, o referencial teórico ele visa isso, embasar teoricamente o leitor para que ele compreenda as temáticas que você pretende abordar, tá? Então, um espaço livre que você vai estabelecer os tópicos, você que vai dizer quais os temas que vão ser abordados. Lembrando que eu devo sempre refletir sobre a temática inicial, que eu estou trabalhando lá no título, para que eu saiba o que eu devo colocar. Quais os temas que estão em volta do meu tema central devem estar presentes ali na revisão de literatura, tá? Então lembre-se, se o seu artigo for um artigo empírico, então essa sessão ela não vai ser tão grande, porque você vai ter os dados depois para apresentar. Já se o seu trabalho for de revisão de literatura, essa é a seção maior do trabalho. Então, você vai gastar muito espaço aí, tá? Então, se o seu artigo for empírico, se você vai apresentar dados de entrevistas ou questionários, então saiba que você precisa ser mais objetivo nessa parte para poder, na segunda fase, colocar mais informações que você vai trazer dos dados da pesquisa, tá? Então, é interessante incluir teóricos da área e não comentadores. Às vezes eu participo das bancas e aí eu observo uma coisa engraçada. Às vezes o aluno quer me colocar lá na revisão de literatura, no meio. Gente, isso não é importante. Até porque em muitos trabalhos eu não sou teórico, eu sou comentador. Eu peguei aquela teoria, fiz um estudo e tá aqui o resultado.
Você não pode dizer que eu afirmo sobre as inteligências múltiplas, porque tem um autor disso, é o Gardner, ele que trouxe essa teoria, então ele que deve ser citado, tá? Então uma coisa são os teóricos, outras são os comentadores. Os teóricos são aqueles que criam a teoria, e os comentadores são aqueles que fazem estudos com base naquela teoria. Então eu sou mais comentador do que teórico, tá? Então vamos atrás dos teóricos para que a gente possa citar nos nossos trabalhos. Professor, então não devo lhe citar nunca, você nunca vai entrar no texto? Vou entrar, sabe onde? Quando você fizer uma pesquisa empírica, ou seja, que você foi para o campo coletar algum dado de uma pesquisa muito parecida com a minha, aí você me usa para comparar os dados. Aí, ó, beleza, eu posso ser citado nesse momento. Mas na teoria, vamos buscar os teóricos, tá? Que mais? Evitar o APUD. O que é o APUD? São citações de citações. Ou seja, você não leu o livro, você pegou um artigo de alguém e lá tem uma citação do Paulo Freire. Aí você pega a citação do Paulo Freire e coloca no teu trabalho, tá? Então, não faça isso, tá? Vá na fonte. Por quê? Porque às vezes aquele autor que pegou aquele trecho do trabalho, no dia, ele não copiou bem. E aí você vai o quê? Perpetuar o erro. Então evite fazer isso, tá certo? Incluir também perspectivas positivas e negativas. Tem gente que só fala das vantagens, só fala de coisas boas. Na verdade, você deve ponderar entre coisas boas, coisas ruins, vantagens e desvantagens, tá? Então todo tema tem duas perspectivas, a perspectiva da vantagem e da desvantagem, tá? Então evite o APUD. Ainda mais porque com a internet ficou tão fácil encontrar materiais online, então vamos investir um pouco nessa pesquisa e nas bases de dados, esgotar ao máximo as possibilidades de pedir para os outros, né, referências para colocar no seu trabalho, tá? Então, o que mais? Fazer um levantamento dos quadros teóricos e das últimas pesquisas realizadas sobre o tema. É importante você dizer, olha, sobre esse tema as principais pesquisas são essas. Onde que eu acho? Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações. Lá você vai encontrar os trabalhos, né, de mestrado, doutorado, que foram realizados nos últimos anos. E aí inclua ali uma perspectiva. Vou poder colocar todos, professor? Não. Diga o seguinte, olha, ao fazer uma busca foi possível encontrar, sei lá, 5.000 trabalhos. Desses 5.000 trabalhos, eu selecionei 3 e eu vou apresentar aqui um resumo desses 3. Pronto. Você já está dizendo que foi lá, viu que tem uma grande produção e trouxe ali uma ideia do que os 3 últimos encontraram, tá? Então faça isso. E aí você fecha a sua revisão de literatura, tem os conceitos, tem as características, vantagens, desvantagens, resultados de pesquisas, quais os últimos trabalhos, tá? Então isso é uma boa revisão de literatura, que te dá uma visão sobre o tema. Não fica só no conceito, mas também vai sobre as pesquisas mostrando o que tem sido feito nos últimos tempos sobre o tema que você está estudando, tá? E aí nós vamos partir para um tópico que muita gente esquece, ou coloca na introdução, ou nem faz, né? Que é a introdução, é a metodologia, tá? Então, gente, para que um artigo ele seja científico, até onde eu estudei, que eu lembro, né? Eu preciso dizer como foi que eu cheguei naquele resultado. Então, a metodologia ela é primordial. Dizer que tipo de estudo, com quem, aonde, que instrumento que eu utilizei e como que eu cheguei nos dados, né? Então a metodologia nada mais é do que dizer os caminhos por onde eu percorri para chegar nos resultados, tá? Tem alguém comentando que chegou tarde, não se preocupe, isso vai ficar gravado até amanhã, você pode assistir tudo de novo, tá? Então a metodologia, você vai dizer o caminho. É claro que a metodologia de um artigo não é a mesma metodologia de uma tese ou de uma dissertação que eu vou trazer ali várias e várias páginas. Até porque eu tenho 10, 15, 12 páginas para a revista ou para o evento, tá? Então, mas não significa dizer que ela deve ser omitida. Então você vai dizer brevemente o tipo de pesquisa que você fez, tá? E aí nós temos várias classificações para as pesquisas. Quanto ao campo da ciência, quanto à finalidade, quanto à abrangência temporal, quanto ao objetivo, quanto à natureza, quanto ao procedimento técnico, local, né? São muitas classificações. Mas se você me disser apenas no artigo quanto aos objetivos, se ela é exploratória, descritiva, explicativa, se ela é quantitativa ou qualitativa,
ou se é uma pesquisa bibliográfica, documental, experimental, já estou bem satisfeito ali ao fazer a leitura do teu trabalho. Então, para que você possa, né, ter embasamento teórico nessa parte, eu te sugiro que você leia aí, busque um livro de metodologia científica para que você veja lá os tipos de pesquisa, tá? Então, eu vou depois colocar lá no meu Facebook algumas indicações de livros. Eu tenho ali, pena que eu não peguei na hora antes de iniciar para mostrar para vocês, mas eu vou colocar lá no Facebook uma lista de livros interessantes para artigos científicos, tá bom? Então, depois que você caracterizar o tipo de pesquisa que você fez, você vai elencar também os participantes, né, os sujeitos que participaram da pesquisa, são alunos, são professores, traz uma breve descrição de quem são esses sujeitos, apresenta também o local da pesquisa e os instrumentos que você utilizou. Se estão perguntando aí se as bases internacionais, há indicações, né? Então, Scopus, Web of Science, são várias bases aí que são interessantes para pesquisa. E os repositórios das universidades em todo o mundo, tá? Então, voltando aqui para a metodologia, além, né, de caracterizar participantes, local, né, diga também como que os dados foram tratados, tá? Então, apresente essa informação que é interessante. Passou o espaço da metodologia, eu vou partir para onde? Para os resultados da minha pesquisa. Tá? Então, é aí que muitas pessoas querem saber o que foi descoberto. Tá? E aí, você pode ter utilizado questionários ou entrevistas. Tá? Então, se utilizou o questionário, então, a maioria das vezes as pessoas vão tabular dados, apresentar gráficos, tabelas, e aí vem a pergunta, eu preciso colocar todos os gráficos no artigo? Não, somente os mais importantes, até por conta do espaço. Lembre-se, o gráfico ele é para visualizar e elucidar melhor as informações. Então, escolha aquele que é mais importante, tá? Então, coloque somente aquele que é mais relevante para a sua pesquisa. Aqueles outros que não são tem dados que não são tão importantes, coloque em formato de porcentagem. Coloque em tabela, mas não há necessidade de colocar gráficos em todos os dados da pesquisa, tá? Lembre-se, o espaço, né? Você vai ter pouco espaço para apresentar todos esses dados. Então, seja mais objetivo possível. Outro, gráfico 100%, encontro muito. Não há necessidade. Qual o objetivo do gráfico? Diferenciar um valor do outro. Então, não há necessidade de ter um gráfico 100%. Em pesquisas qualitativas que você fez entrevista, é interessante que você faça o quê? Que você faça análise de conteúdo. O que é análise de conteúdo? Aí eu sugiro que você leia, né, a Laurence Bardin, tá? Para que você tenha aí o embasamento para fazer análise do conteúdo. É só ela que trabalha com esse tema? Não, tem vários outros autores. Foucault, Bakhtin, entre outros. Mas a Laurence Bardin ela é muito referenciada. Então você vai ler as ideias que foram colocadas ali nas respostas, vai criar categorias, vai contar essas categorias, as evidências, vai relacionar cada uma delas e aí você vai poder ter uma visão sobre o que as pessoas disseram. Porque o que geralmente as pessoas fazem? Dizem assim, quando questionado sobre determinado tema, a resposta foi, aí colocam todas as respostas, pois foi isso que eles disseram. Isso não se faz, porque você está colocando para o leitor fazer a interpretação, e não é por aí. É você que tem que interpretar e dizer para o leitor o que foi encontrado naquela pergunta, naquela questão, tá? Então, faça a análise do conteúdo, tá? E aí, você também não vai fazer só uma apresentação de dados. Existe uma diferença entre discussão e descrição. Descrever é apenas totalizar os dados e contar os teus achados. Dos 200 entrevistados, tantos por cento são homens, tantos são mulheres, tantos acham isso, tantos acham aquilo. Essa é a leitura chata de um trabalho. Então, não vamos ficar só na descrição, vamos avançar para a discussão. O que seria a discussão dos dados? É quando você faz comparação dos teus dados com o que a literatura diz e com os outros achados de outras pesquisas. Por que você fez a revisão de literatura? É justamente para conhecer os teóricos, para nesse momento da análise dos dados, poder fazer uma discussão entre o que você achou e o que os autores acham, o que os autores concordam ou discordam, tá? Então fique atento a isso, para não fazer só descrição.
E então, invista na discussão. É quando você apresenta e faz o comparativo com os teóricos. E aí, você vai fazer esse exercício para todos os dados encontrados. A última seção do seu trabalho, e não menos importante, são as considerações finais. E aí tem gente que coloca ali um parágrafo. Considerações finais. Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Né? Perdeu o fôlego. Não é por aí. As considerações finais, nós temos também muitas coisas para colocar ali. Então você vai começar fazendo um apanhado do trabalho. Um apanhado da teoria, né, que foi discutido no trabalho. Tá? Então, fez esse apanhado, você vai lembrar do quê? Lembra que na introdução você colocou uma pergunta de investigação? Eu pego essa pergunta da introdução e vou responder lá nas considerações finais, mas aí eu não vou utilizar os dados. Eu vou utilizar o quê? Textualmente eu vou fazer essa resposta em formato de conclusão. Então eu vou responder a questão colocada na introdução do trabalho. Então eu fiz a retomada do tema, depois eu respondi a questão de investigação. Caso eu tenha colocado uma hipótese no início do artigo, eu vou também comentar se a minha hipótese inicial, se ela se confirmou ou não, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Apontar as limitações do estudo. O que não foi possível fazer ou qual foi uma dificuldade que eu tive na realização desse trabalho. Então, aponte ali as lacunas, as dificuldades de realizar ou implementar essa pesquisa. E, por fim, aponte pistas para investigação futura. Afinal de contas, uma pesquisa ela não fecha. Eu não gosto nem de chamar conclusão. Eu gosto de chamar de considerações finais. Por que eu gosto de chamar de considerações finais? Porque no dia seguinte, os resultados podem ser outros. Né? Então, são as considerações a partir daquela visão, daquele dia, daqueles dados que você coletou. Então, aponte pistas para a investigação futura, até para que o teu leitor tenha, né, uma pista para dar continuidade a partir do que você descobriu. Então, a partir de tudo isso que foi elencado, como que eu posso continuar? Como que eu posso dar prosseguimento a isso, tá? Então, pistas para investigação futura é importantíssimo ali para fechar o teu trabalho. E o último tópico são as referências. Então, você vai pegar um marca-texto, vai lá no teu trabalho, marcando todas as referências que você utilizou para colocar nas referências do teu trabalho. Por quê? Porque às vezes você cita e esquece de colocar lá atrás, tá? E isso pode ser ruim no momento de avaliação do trabalho. Pode ser que algumas revistas, elas voltem o trabalho para você incluir esses autores. Então, se você já puder economizar e fazer esse esforço de fazer a lista completa, melhor, tá? Então, algumas dicas aí para vocês. Qual a linguagem que eu devo utilizar no meu artigo? Primeira pessoa? Terceira pessoa? Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Bom, não tem um livro que diga que é a primeira ou é a terceira pessoa para que eu possa utilizar no meu artigo. Tá? Na verdade, isso vai muito do autor, de querer se posicionar na primeira pessoa ou de ficar na terceira. Eu sempre escrevo na terceira pessoa, tá? Mas os autores aí que trabalham com gênero ou história da educação, eles às vezes gostam de se posicionar no texto, não tem problema nenhum, tá? Isso é uma opção do autor, que vai se colocar na primeira ou na terceira, tá? Atenção à escrita, aos vícios de linguagem, né? Não, o ideal é que você faça aí uma revisão do seu trabalho. Então, eu encontro muito nas dissertações e nos artigos a seguinte frase: diversos autores realizaram estudos. Quem são esses autores? Vários exemplos demonstram quais são esses exemplos. Muitos casos aparecem. Quais esses casos? Então, você está apontando, mas não está exemplificando. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, quer utilizar esse artifício? Abra um parêntese e coloca lá. Quem são esses autores? Quais são esses exemplos? Quais são esses casos? Coloque isso, tá? Então, uso indiscriminado do mesmo autor. Tem gente que se apaixona por um autor, aí fica Souza, 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 Souza. Eu digo, deixa o Souza descansar. Usa o Martins, o Cardoso, né? Outros autores que também possam embasar teoricamente essa discussão. Não só o Souza produziu sobre isso. Então é revisão de literatura e não biografia do autor. Atente para isso, tá? Então uma revisão de literatura deve ser bem escrita e incluir vários autores, né? Trazer várias perspectivas. Algumas pessoas utilizam flexão de gênero.
os professores e as professoras, os alunos e as alunas. Então, se for fazer isso, faça de início ao fim. Não faça em alguns momentos e outros não, senão fica muito feio o texto, tá? Cuidado com o achismo. Tem gente que estuda, lê muito, aí já se acha o teórico do assunto. Aí começa a discorrer lá no trabalho, coloca um monte de afirmações, datas, fatos históricos e esquece do que, gente? A fonte. Aí eu pergunto na banca, no trabalho, você estava vivo para ver isso? Você participou dessa cena? Você leu em algum lugar, você se baseou em alguém. Então, inclua lá no seu trabalho, no seu artigo, as fontes. Afinal de contas, outras pessoas já passaram aí por esse esforço, trouxeram contribuições. Valorize as pessoas que escreveram antes de você, tá? Não tem problema aqui, caiu. Não tem problema você citar vários autores. Não tem problema nenhum, tá? Na conclusão, né, do seu trabalho, na conclusão de tópicos, né, você tem ali os tópicos do teu trabalho, jamais terminar o tópico com uma citação, ou com uma tabela, ou com um gráfico. Jamais. Como que eu termino um tópico? Falando sobre o próximo tópico, sobre o próximo assunto que eu vou apresentar. Por que que um assunto está linkado com o outro? Então, faça aí essa discussão entre um tópico e outro. Não coloque citação, não coloque tabela, não coloque figura, mas sim uma conclusão e pistas para o próximo tópico que vai ser discutido, tá? Com relação a revistas, vou enviar o meu trabalho para uma revista, então esteja atento às normas dos periódicos. Cada periódico tem sua norma. E nem sempre eles vão seguir a BNT, às vezes vão seguir a APA ou outro formato, tá? Então esteja atento, siga todas aquelas normas para que você possa ter maior chance de aceitação daquele trabalho por aquele periódico, tá? Não esqueça de fazer um detalhamento metodológico. Eu sempre digo que a metodologia, ela encanta o leitor. Se você descreve muito bem como que você chegou nos resultados, às vezes o trabalho é sobre um tema que já está batido, mas ele encanta o leitor e facilita aí a aceitação daquele trabalho, tá? Estão me perguntando, professor, todo parágrafo preciso citar a fonte? Bom, se esse parágrafo for um conceito, for uma afirmação, tiver fatos históricos, ou números, ou estatísticas, eu preciso de uma fonte. Agora, se for uma conclusão, por exemplo, eu lancei ali 3 conceitos, agora eu vou fazer uma conclusão sobre esses conceitos que eu elenquei, aí não precisa de fonte, tá? Então, uma maneira de você não plagiar, né, seria colocar as fontes, ou seja, você leu, estudou, agora você consegue escrever com as suas palavras, mas você se baseou em alguém, tá? Somente nas conclusões é que você não vai precisar ali das fontes. Veja também nessa revista que tipo de trabalho que é publicado. Às vezes o seu trabalho é muito bom, mas ele não se encaixa naquele periódico. Então analise o melhor periódico para submeter aquele trabalho. Afinal de contas, né, não vale a pena você escrever um trabalho, esperar tanto tempo para ele ser publicado e aí no final, depois de 6 meses, recebe a resposta dizendo, olha, seu trabalho é muito bom, mas ele não combina com os trabalhos geralmente publicados por esse periódico. Então, esteja atento a isso aí também, tá? A extensão do artigo, se a revista pede 10 páginas, são 10 páginas, não são 12, tá? Eles não vão perdoar, eles vão voltar para que você faça as correções, tá? Observe também a questão do prazo. Às vezes você quer que aquele artigo saia logo. Então, fique observando se ele demora muito tempo. Como que eu observo essa informação? Eu clico no artigo, geralmente tem ou no início do trabalho ou lá no fim a seguinte informação. Quando que o autor enviou e quando que aquele trabalho foi aceito e quando que ele foi publicado. Tá? Então, se ele demora aí 6, 7 meses, é um prazo até aceitável. Agora, se ele passa 2 anos... vou mandar para outra revista que publique mais rápido, tá? Então, o Qualis, para algumas pessoas, é muito importante, para nós professores, né? Nós temos que publicar em periódicos Qualis A, então vale a pena observar esse aspecto. Pessoal, tá faltando 5 minutos para completar 1 hora. Se cair, eu vou voltar novamente vocês, né? Porque ainda falta aqui alguns aspectos a serem comentados, tá? Mas só se cair. O que mais? Com relação a ferramentas que são importantes aí para o pesquisador. Então, para construir referências, o que é importante aí?
que vocês consultem, caso não saibam como construir a referência, um site da Biblioteca da Federal de Santa Catarina, chamado Mecanismo Online para Referências. Vocês vão colocar lá no Google, Mecanismo Online para Referências, MORE, tá? Então, esse site vai te permitir construir referências de vários autores, tá? E aí, de revistas, de documentos jurídicos, e aí vai abrir uma planilha para você apenas inserir as informações e ele gera automaticamente. Aí você copia e cola, tá? Outra ferramenta interessante que eu recomendo é a ferramenta chamada Zotero. O que o Zotero faz? Ele ajuda a organizar as referências, ele constrói ali para você e ele automaticamente transforma tudo para BNT, tudo para APA, tá? Zotero. Coloque aí no Google que você vai gostar dessa ferramenta, tá? Para quem não sabe as normas da BNT e gostaria de uma transformação automática, né? Tem aí um site chamado fastformat.com. Fast de rápido, format de formatação, fastformat.com. Coloca lá no Google que você também vai gostar dessa ferramenta, porque ela facilita aí o processo de transformação de um documento para outros formatos. Eu quero tudo em APA, eu quero tudo em ABNT, ou para alguns periódicos específicos, tá? Ferramenta antiplágio, estão perguntando, né? Então, CopySpider, tá? Repita o da UFES, que é Mecanismo Online para Referências. Mas se vocês colocarem assim no Google, More no Google, você já vai achar essa ferramenta. Mecanismo Online para Referências. É um site, aí tem lá o menu. Aí você vai colocar lá, livro no todo. Aí ele abre o formulário e você preenche os dados do livro. Título, autor, edição, ano, depois gerar referência. Aí copia e cola. Fantástico, tá? Fast Format também é muito bom e vale a pena aí ir em busca dessas ferramentas para facilitar o processo aí por parte do pesquisador né? É uma mão na roda, tá? Então, são essas as dicas e recomendações que eu tenho para vocês. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí que eu aproveito para responder também. Tá? Então, já convido vocês para no próximo sábado a gente discutir sobre revisão sistemática da literatura. Tá? Então, perguntas? Coloquem aí que eu respondo. O que vocês acharam? Foi interessante? Deu para aproveitar? Caso vocês queiram, essa gravação vai ficar depois aí disponível para vocês consultarem e podem fazer as anotações e também podem me fazer perguntas aí no Facebook ou então aqui no Instagram mesmo, tá? E aí encontramos no próximo sábado para falar sobre revisão sistemática da literatura. O que é a revisão sistemática da literatura? É um trabalho em que você não fica só nos conceitos, mas você vai em busca também dos resultados de pesquisa. Então eu seleciono um tema, estabeleço uma pergunta de pesquisa, vou nas bases de dados, tá? E busco os resultados, tá? Sai uma pergunta aí, se eu posso publicar o artigo em português e inglês. Olha, na verdade não deve. Por quê? Porque é como se eu estivesse fazendo plágio de mim mesmo, tá? Então, se você já publicou numa língua, deixa nela e acabou, tá? E aí, né, escolhe outro tema para escrever. Temos tantos temas aí, estão dizendo aqui que está faltando 1 minuto e 50 para encerrar, tá? Então eu gostaria de agradecer a participação de todos, tá? E espero encontrá-los aí no próximo sábado e vou também pensar em outros temas. Caso vocês queiram aí também outras temáticas, coloquem lá no Facebook para que eu possa elaborar e conversar com vocês aí online, né? Tô com saudades aí dos momentos presenciais e das aulas, tá? Então, um abração para vocês, obrigado e até próximo sábado. Vamos ver se pinta aqui mais alguma pergunta. Foi perguntado também sobre a questão do qualis de livros, né? Então, os livros, eles também têm qualis, tá?
vale a pena consultar lá na tabela da CAPES para saber se aquele livro tem um qualis bom. O que eu sempre recomendo? Que vocês observem livros de editoras universitárias. Eles têm um qualis mais elevado do que de editoras privadas. Tem muitas agora que estão vendendo, né, querem ganhar dinheiro. Muito cuidado com isso, tá? Porque são trabalhos que depois não valem muito, tá? Então vamos procurar aí trabalhos publicados por editoras universitárias que tenham autores não só de uma instituição, mas de outras e também de instituições internacionais, tá? Isso valoriza muito, tá? Quando o livro é feito, vamos procurar autores de várias instituições, isso, né, valoriza o trabalho. Se vai estar disponível, vai.